Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui. Todos os dias estamos iniciando o devocional na presença de Deus, aprendendo mais da sua palavra, aprendendo mais daquilo que Ele tem para nos ensinar. Vamos juntos começar o dia hoje na presença de Deus. Vamos juntos começar o dia hoje na presença daquele que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nada passa despercebido ao olhar de Deus sobre a nossa vida. Amém? Sejam bem-vindos. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Dora, Rogério, seja bem-vindo, Deus abençoe. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando para começar mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Como é bom, né? Como é bom começar o dia na presença do nosso Senhor e Salvador, aquele que nos acordou hoje. A gente só acordou porque o Senhor renovou o fôlego de vida em nós. Só estamos aqui de pé porque assim o Senhor quis. E isso é bom, é sinal que os planos dele para nós ainda estão de pé, né? A história ainda vai ser continuada. E mais um dia para a gente acrescentar na nossa história de vida com o Senhor. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, meu amor. Deus te abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Obrigado, queridas. Eu sempre pergunto, né? Porque às vezes a gente começa a falar e o som não está saindo, né? Amém? Queridos, vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar sobre algumas coisas importantes. Você acredita? Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda. Você acredita? Bom dia, Pri. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Você acredita que Deus tem uma obra para ser concluída na sua vida? Você acredita nisso? Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Você acredita que você não é obra do acaso, que Deus permitiu que você nascesse para dar certo, para que as coisas aconteçam da melhor forma para você? Por que eu estou perguntando isso? Se você realmente acredita. Se você acredita que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você acredita que nada foge do controle de Deus em relação à sua vida? Você acredita nisso? Bom dia, Zaguete. Tudo bem, meu amigo? Deus te abençoe. Você acredita nisso piamente? Você acredita que realmente Deus tem um plano para você? Porque quando o tempo vai passando e a gente percebe que as coisas não vão acontecendo, quando o tempo vai passando e a gente percebe que os planos de Deus não estão se cumprindo na nossa vida, a tendência é a gente começar a desacreditar. Isso é natural.
Só que a gente precisa entender que existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que fazer enquanto espera? Esse é o tema do nosso devocional hoje. O que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto eu estou nessa fase de esperar? Bom dia, Ilana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O que fazer? Porque enquanto esperamos a promessa, enquanto esperamos que os planos vão se cumprindo, enquanto esperamos que a obra de Deus vai se realizando, o que fazer? O que fazer enquanto esperamos? Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida. Porque o tempo vai passando e a gente vai ficando aflito, a gente vai ficando ansioso, ansiosa, a gente vai ficando preocupado, a gente às vezes pensa, será que Deus esqueceu de mim? O que fazer? E eu quero começar lendo com vocês um versículo que eu já li aqui nos devocionais milhões de vezes. Mas Deus trouxe para mim ontem esse versículo de novo no meu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar mais profundamente sobre a questão dos planos de Deus para a nossa vida. Bom dia, Norimar. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Bom dia, Dona Heloísa. Vamos chegando, Deus abençoe vocês. O que fazer enquanto esperamos? Porque os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é uma realidade. É uma realidade indiscutível. É uma realidade que ela vai ser concluída na nossa vida. Existe um plano de Deus perfeito para mim e para você. Mas você vai falar, mas pastor, eu não estou vivendo esse plano ainda. Eu também não. Mas ele existe. Esse é um dos motivos que você acordou. Você acordou porque os planos de Deus continuam de pé para você. Você acordou porque Deus ainda tem uma história linda para vocês juntos viverem. Então tenha certeza disso. Existe um plano perfeito para a sua vida. Agora, enquanto esse plano não acontece, enquanto você não vê o mover de Deus, enquanto você não vê as coisas favoráveis para que esse plano aconteça, o que fazer? Então esse é o tema do nosso devocional hoje. O que fazer enquanto esperamos? E eu quero começar lendo com vocês um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Como eu falei, eu já li diversas vezes aqui. E diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para você. Isso é a voz de Deus para você. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida, bom te ver por aqui. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não são seus amigos que estão dizendo isso, não são seus recursos, não são as suas circunstâncias, não. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Bom dia, Tá. Bom dia, Marcelo, meu amigo, sejam bem-vindos. Ou seja, existe um plano perfeito de Deus para a sua vida. Agora, enquanto esse plano não acontece, o que devemos fazer? Enquanto aguardamos o agir de Deus na nossa vida, o que devemos fazer? Sabe, queridos, no livro do profeta Jeremias que lemos, vemos uma das promessas mais lindas de Deus para nós. Deus deixa muito claro que é Ele que conhece os planos para a nossa vida. E Ele ainda dá um spoiler. Ele ainda diz que são planos de prosperidade
planos de crescimento, planos de avanço, planos de conquista, planos de realizações e não de causar danos. Planos que geram esperança, planos que têm um futuro. Entenda que aquilo que ainda não chegou nos nossos olhos, os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Você ainda não viveu o melhor de Deus para a sua vida. Existe um plano, existe uma obra de Deus para nós. E os planos de Deus são incomparáveis. São muito maiores do que aquilo que eu planejo para a minha vida. Então, abandone os seus planos e viva os planos de Deus para você. Viva tudo aquilo que Deus sonhou para você. Agora, precisamos de duas coisas fundamentais para viver os planos de Deus para a nossa vida. Precisamos colocar em prática duas coisas essenciais para que a gente possa enxergar os planos de Deus e para que a gente possa viver os planos de Deus na nossa vida. A primeira é a fé. Por isso que no início do devocional eu perguntei, você tem certeza? Você acredita que existe um plano de Deus para a sua vida? Porque precisamos ter fé para desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Precisamos ter fé, uma fé consciente, uma fé inabalável, uma fé alicerçada nas promessas. Essa é a primeira coisa que precisamos ter, uma fé para viver tudo que Deus tem para nós. Bom dia, Rose, bom dia, Natanael, sejam bem-vindos, queridos, Deus abençoe. A segunda coisa, obediência. Fé sem obediência, ela não se concretiza. Fé sem obediência, ela não se realiza. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Quer viver os planos de Deus para a sua vida? Mantenha a sua fé ativa e seja obediente em toda e qualquer circunstância. Para ter fé, não precisa entender. Para ser obediente, não precisa de respostas. Simplesmente confie no Senhor, que é Ele que disse, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Confie nele e obedeça em tudo. Temos que crer que o sonho de Deus para nós é melhor. Temos que crer que do jeito de Deus é melhor. Temos que crer que Deus é perfeito e é poderoso para realizar todas as promessas que Ele tem para nós. Você tem promessa de Deus na sua vida? Então descansa nela. As promessas são os travesseiros da nossa vida, onde podemos recostar a cabeça e descansar. É nas promessas de Deus que descansamos. É nas promessas de Deus que caminhamos. É nas promessas de Deus que fortalecemos a nossa fé. É nas promessas de Deus que obedecemos. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E nesse devocional de hoje, eu separei 4 lições importantes que devemos ter em mente e fazer, colocar em prática, enquanto os planos de Deus ainda não se cumpriram na nossa vida. O que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto esperamos? Existe um plano, ele está em curso. Existe a bondade de Deus que nos alcança todos os dias. Existe uma obra que está sendo realizada de dentro para fora em nós. Mas o que fazer? Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Enquanto esperamos. Primeira coisa, espere com paciência. Paciência é fruto do Espírito. Espere
com paciência, entendendo que o tempo de Deus é perfeito, entendendo que o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Quantas coisas já fizemos baseado no nosso tempo e literalmente quebramos a cara, porque achamos que já era a hora, achamos que já era o momento, e na verdade não era. O plano de Deus, o tempo de Deus é perfeito. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus na sua vida. Não queira ajudar Deus. Abraão fez isso. Deus tinha um plano para Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão. Mesmo a esposa sendo estéril, Deus deu uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma grande nação. Existe um plano para você. Existe uma promessa. Entenda que as promessas e os planos de Deus não têm a ver com as circunstâncias. Sara era estéril. Pela lógica humana, como é que Abraão seria pai de uma grande nação? Pela lógica humana, não era possível. E às vezes a gente tem planos de Deus para nós, a gente tem promessas de Deus para nós, a gente olha as circunstâncias com um olhar humano e não vemos lógica para as promessas e para os planos. E aí queremos, por falta de paciência, ajudar a Deus. E foi isso que Abraão e Sara fizeram. Existia uma promessa, existia um plano de Deus em curso. Isaac era o nome do plano, Isaac era o nome da promessa. Mas por falta de paciência, por não saber esperar o tempo de Deus, Sara teve a brilhante ideia de Abraão se deitar com a sua serva chamada Agar, tentando dar uma força, uma ajudinha para Deus. Não perca a paciência, não queira ajudar Deus. O plano de Deus é perfeito. O que Deus tem para você não causa dor. O que Deus tem para você vai se cumprir, mas no tempo dele. E sabe qual é o resultado da ajudinha de Abraão e de Sara para Deus? É que até hoje, lá naquela região da Palestina, existe uma guerra entre essas duas nações. O povo de Isaac e o povo de Ismael, que é o filho da Agar com Abraão. Até hoje, esse povo briga, que são os muçulmanos e os judeus. Até hoje, esse povo briga. Não queira ajudar Deus, porque quando você ajuda Deus do seu jeito, da sua forma, isso pode ter consequências drásticas. Então tenha paciência, espere o tempo de Deus. Enquanto você espera, espere com paciência. O Senhor prometeu e Ele é fiel. O Senhor prometeu a Moisés que ia tirar o povo do Egito. Ele prometeu que ia tirar esse povo do Egito, atravessar o deserto para levar para a terra prometida. Mas isso levou 40 anos para acontecer. Por diversos motivos, mas aconteceu. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e se tornar governador do Egito. Eles passaram por momentos difíceis, tanto Moisés quanto José. Eu sei que você pode estar passando por momentos difíceis. Entenda uma coisa, do Egito até a terra prometida existe um deserto. Nunca esqueça disso. Do Egito
até a terra prometida, existe um deserto. Mas nunca esqueça, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Passagem. Se você está enfrentando o deserto, entenda que logo na frente existe uma terra prometida que mana leite e mel. Existem as promessas de Deus, existem os planos de Deus. Espere com paciência. Não queira ajudar o Senhor. Não queira ajudar o Senhor. Deus prometeu à humanidade um Salvador. Deus prometeu à humanidade o seu Filho. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que todo o Antigo Testamento existia a promessa de que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Desde Gênesis, quando Deus diz que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, ali a gente chama de proto-evangelho. Ali já era o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Em Gênesis, toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Existia uma promessa de que Jesus viria. Agora, até Jesus chegar, passaram-se anos e anos e anos e anos. Vieram os patriarcas, vieram os juízes, vieram os reis. Jesus chegou. A humanidade teve que esperar com paciência. Tentaram ajudar de alguma forma. Por isso que vemos tantos conflitos no Antigo Testamento. Então entenda uma coisa, queridos. Todos os planos que Deus tem para você serão realizados. Todos. Mas você precisa, enquanto espera, esperar com paciência e não querendo dar uma força, uma ajudinha para Deus. Então a melhor coisa é ter paciência e dizer, tudo bem, está sendo difícil Deus esperar, está sendo difícil aguardar pelas suas promessas, a luta tem sido grande. Bom dia, querida. A luta tem sido grande, mas eu confio nas tuas promessas e o Senhor me dá força e graça suficiente para esperar o tempo que for necessário, porque eu ainda viverei todas as promessas que o Senhor tem para mim nesta terra. É assim que você tem que orar, é assim que você tem que pensar. Está difícil, o deserto está escaldante, eu não vejo às vezes circunstâncias favoráveis, mas mesmo assim esperarei com paciência no Senhor, porque Ele tem cuidado de todos os detalhes da minha vida. Eu vou fazer exatamente o que o Senhor disser e vou me manter firme nos seus propósitos. É assim que eu e você devemos fazer enquanto esperamos. Sabe, queridos, se você não fizer isso, se você não permanecer firme, se você não permanecer com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, se você começar a querer ajudar a Deus a realizar os planos, entenda que você não agradará a Deus, porque a sua fé, quando você tenta ajudar a Deus, é sinal que a sua fé está morrendo, é sinal que a sua obediência não existe mais. E isso não agrada a Deus. A própria palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé e obediência, queridos, é impossível suportar as dificuldades enquanto estamos na caminhada para a realização das promessas de Deus. Então,
É o Senhor que firma os nossos passos. É o Senhor que mantém a nossa fé ativa. Então, ore a Deus dizendo: Deus, tudo bem, está difícil esperar. Está difícil aguardar as promessas. A luta tem sido intensa, mas eu tenho forças, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, para continuar firme, exatamente vivendo aquilo que o Senhor tem a cada dia. Procure ver a bondade de Deus em todos os detalhes da sua vida. Procure olhar para as circunstâncias da sua vida enquanto você espera e ver a bondade de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é bom o tempo todo. Olha o que o salmista diz no Salmo 37. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Manter a sua fé e ser obediente, os seus passos serão firmados por Deus, porque você terá uma conduta que o agrada. Mesmo que você tropece nessa jornada enquanto espera, você não cairá, porque Deus te toma pela mão e te mantém de pé. Salmo 37, versículo 23 em diante. Quer manter os seus pés firmes enquanto espera a promessa? Tenha paciência. Não ajude Deus. Espere com paciência. Amém? Então essa é a primeira lição que aprendemos. Enquanto esperamos, devemos esperar, crendo de que o melhor ainda está por vir, crendo que Deus está trabalhando, crendo que acordamos por um propósito. Estamos aqui de pé hoje porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Mantenha-se com seus pés firmes, porque Deus é que te sustenta. Segunda coisa que devemos aprender enquanto esperamos: ouça somente a voz de Deus. Enquanto esperamos, devemos somente ouvir a voz de Deus, porque enquanto esperamos, várias vozes surgirão. Sara foi uma voz contrária para Abraão. Abraão tinha uma promessa. O tempo estava passando. E Sara virou para Abraão e falou: olha, deite-se com a minha serva Agar, só assim teremos uma descendência. E ele ouviu essa voz contrária. E vocês sabem o resultado dessa história. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Enquanto esperamos, milhões de vozes vão nos atormentar, vão querer nos fazer perder o foco. Entenda uma coisa: quando você acorda de manhã, existem duas vozes intensas que vão querer te acompanhar nesse novo dia que está começando. Entenda isso. Quando você acorda de manhã, tem duas vozes que vão querer te acompanhar durante esse dia. A primeira voz é aquela que vai fazer você olhar para o passado, é aquela que vai dizer que não vale a pena continuar, é aquela que vai dizer que você fracassou, é aquela que vai dizer que você é culpado por tudo que está acontecendo, é aquela voz que vai dizer que você não tem valor nenhum diante de Deus, é aquela voz que vai dizer para você: olha, faça desse jeito, porque Deus está demorando, é aquela voz que vai dizer para você: olha, por esse lado aqui, por esse caminho é melhor. Ou existe uma segunda voz que você de repente deve prestar atenção, que é a voz que diz assim: ei, sou eu que tenho planos ao teu respeito. Ei, sou eu que te acordei para uma nova fase da vida. Ei, sou eu que te acordei para você recomeçar. Ei, você é meu filho, você é minha filha amada. Vamos viver juntos. Você tem uma grande história para se cumprir. Eu tenho planos para a sua vida. Eu te amo. Eu morri por você. Agora, que voz você vai escutar? Que voz que você vai ouvir?
ouça somente a voz de Deus. Ignore as outras vozes. Ignore as vozes do sentimento. Ignore as vozes do seu pensamento. Ignore as vozes de pessoas que não sabem o que você está vivendo. Ignore as vozes das circunstâncias. Ignore as vozes do mundo. Escute somente a voz de Deus enquanto você espera. Porque Deus fala todos os dias comigo e com você. E a minha pergunta é: você tem escutado a voz de Deus? Você tem silenciado as outras vozes, principalmente as vozes internas, para escutar a voz de Deus? Deus está falando com você nesta manhã. Não sou eu que estou falando. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Entenda isso. Eu não tenho capacidade nenhuma de falar o que eu estou falando. Eu não tenho sabedoria nenhuma de falar o que eu estou falando. Tudo isso é pela graça de Deus. Deus está falando com você nesta manhã. Ouça somente a minha voz. Enquanto espera, ouça a minha voz. Imagine se Noé tivesse escutado as outras vozes quando Deus deu um plano para ele de construir uma arca. Sabe quanto tempo levou para se construir a arca? 120 anos. Deus falou que ia destruir a humanidade com dilúvio. E no meio daquele povo totalmente perverso, encontrou um homem justo, chamado Noé. E cumbiu ele, deu para ele uma missão de construir uma arca. E ele falou, Deus falou, deu uma promessa: destruirei a humanidade, mas você e sua família serão salvos. Comece a construir a arca. Noé ouviu a voz de Deus, e somente ela, mas todas as outras pessoas o chamaram de louco. O tempo foi passando, e quando o tempo vai passando, querido, as vozes contrárias vão ficando mais intensas. As vozes contrárias vão ficando mais fortes. Tá vendo? Já se passaram 100 anos e nada aconteceu. Já se passaram 100 anos e a chuva ainda não caiu. Hoje, às vezes eu escuto, você já deve ter escutado isso, às vezes eu escuto as pessoas falando assim: eu escuto que Jesus vai voltar desde que eu era criança e até agora não voltou. Cuidado, porque ele vai voltar. Cuidado, esteja pronto, preparado, para que quando ele voltar, você esteja com ele. Esses dias que viveremos com a volta de Cristo foi representado lá no dilúvio. Entendeu agora por que o dilúvio? Entendeu agora por causa do tempo do dilúvio? Aquilo lá apontou para a volta de Jesus. Jesus será a nossa arca. É por ele que entraremos e seremos salvos. E eu já escutei diversas vezes gente falar: Jesus, desde criança eu escuto que Jesus ia voltar e nunca voltou. Cuidado. O dilúvio aconteceu. Levou 120 anos para a arca ser construída. Mas Noé não deu ouvido às outras vozes, somente naquilo que ele ouviu de Deus. Então, queridos, escute a voz de Deus, somente a voz de Deus. Deus falou que tem planos para você. Deus falou que tem promessas para você. Escute somente a voz de Deus.
Terceira coisa importante, terceira lição, já estamos caminhando quase para o final. Terceira lição que eu e você devemos aprender enquanto esperamos as promessas de Deus. Não seja guiado pelas aparências. Não seja guiado pelas aparências enquanto você espera. O que é a aparência? A aparência é aquilo que você está enxergando. A aparência é aquilo que você está vendo. E o que você está vendo? Como é que você enxerga a sua vida? Como é que você enxerga as circunstâncias da sua vida? Entenda uma coisa, sempre iremos para onde estamos focando. Guarde isso. Sempre iremos para onde estamos focando. Aquilo que você olha é aquilo que te direciona. Se você olhar para a dor, você vai caminhar para a dor. Se você olhar para o sofrimento, você vai caminhar para o sofrimento. Se você olhar para as circunstâncias da sua vida e não enxergar a saída, você vai caminhar para a depressão. Se você enxergar para os conflitos da sua vida, você vai caminhar para o medo. Entenda isso. Caminhamos para onde olhamos. Para onde você tem olhado? Onde você tem repousado a sua visão? Porque tudo que vemos são as aparências refletidas em nós. Isso não significa que será a sua eterna realidade. Entenda uma coisa, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Eu já falei aqui milhões de vezes, e eu vou repetir. O diabo, Satanás, ele é mestre em colocar pontos finais nas nossas histórias. Mas Jesus Cristo vem, tira o ponto final, coloca uma vírgula e fala para mim e para você, continua, porque a sua história ainda não acabou. A última palavra sempre será do Senhor. Não se engane com as aparências. Aquilo que você vê não é necessariamente a realidade que você viverá. A realidade atual não te define. A realidade atual não determina o seu destino. A realidade atual não determina o final da sua história. Não. Por isso que devemos continuar. Por isso que devemos manter a esperança. Por isso que devemos manter a expectativa num Deus soberano, num Deus criador dos céus e da terra, num Deus que já nos trouxe até aqui. Quanta coisa eu e você já vivemos, quantas coisas eu e você já passamos, e podemos dizer com toda a convicção, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. Não olhe para as aparências. Quando Samuel foi chamado, isso a gente vê em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi chamado para ungir o novo rei, Deus falou, vá à casa de Jessé, e lá você ungirá o novo rei. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, ele encontrou os filhos de Jessé. E ali tinha um jantar preparado. E antes deles sentarem à mesa, Samuel falou, eu preciso antes de sentar à mesa e ceiar com vocês, ungir o novo rei de Israel. E ele foi chamando um por um, perguntou para Jessé,
esses são seus filhos? Jessé falou sim, e ele foi chamando um por um. E é interessante que quando Jessé olhava para os filhos, quando Samuel olhava para os filhos de Jessé, era um mais forte que o outro, um mais vistoso que o outro, um mais bonito que o outro. E Samuel dentro dele falava assim, é esse. Você sabe o que Deus disse para Samuel? Deus dizia para Samuel, não é esse. Samuel, não olhe para a aparência. Porque cada um que chegava perto de Samuel dizia, com certeza é este aqui. Deus falou, não é. Samuel, não olhe para a aparência. Eu não olho para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. Entenda isso, querido. Deus não vê a sua situação como você vê. Deus não vê a sua realidade como você vê. Deus não vê o que você está passando como você vê. Pelo contrário, Deus vê você uma pessoa vitoriosa. Deus vê você uma pessoa que vai dar certo, já deu certo. Deus te enxerga lá na frente. Deus te enxerga próspero, afinal de contas é Ele que sabe os planos que tem ao seu respeito. Planos de prosperidade e não de causar dano. É assim que Deus te enxerga. Precisamos começar a nos enxergar como Deus nos enxerga. Comece a se enxergar como Deus te enxerga. E Samuel tentou acertar pela aparência quem seria o novo rei. Até que se passaram todos os filhos que estavam dentro da casa. Quando chegou no último filho que estava ali dentro, Deus falou, não é esse. Aí Samuel não entendeu nada, ele falou, como não é esse? Porque acabaram os filhos. Deus falou, não, tem mais um. Pergunte para Jessé. E Samuel falou, acabaram os seus filhos? Tem mais um? Ele falou, tem, é Davi. Aí falou meio assim, de qualquer jeito, é Davi, que está lá no pasto, mande chamá-lo. Davi era o menor de todos, Davi era raquítico. Mas esse homem raquítico, improvável, foi o maior rei de Israel e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não olhe para as aparências da sua vida. Deus tem mais. Deus tem mais. As circunstâncias da sua vida não irão definir o seu destino. As circunstâncias da sua vida não vão impedir das promessas e os planos de Deus se realizarem. Não olhe para a aparência. Amém? Esse é o devocional de hoje. Enquanto você espera, espere com paciência, espere com perseverança. Os planos de Deus, todos, serão cumpridos na sua vida. Todos. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, os planos de Deus se cumprirão, porque fiel é aquele que prometeu. Enquanto espera, ouça somente a voz de Deus. Enquanto espera, não seja guiado pelas aparências, por aquilo que você enxerga. Ore a Deus para que Deus te dê a visão espiritual, para você enxergar além das circunstâncias. Abraão não estava conseguindo enxergar a promessa que ele tinha recebido de Deus. A visão de Abraão estava limitada. Sabe por quê? Porque Abraão estava dentro de uma tenda e quando ele olhava para o alto ele só via o teto, a lona da tenda. A visão estava limitada. Mas Deus vira para Abraão e falou: sai da sua tenda. Sai da sua tenda e agora olha para o céu e conta as estrelas, se é possível contar.
essa será a sua descendência. Deus está te chamando para sair da tenda nesta manhã, para você olhar para longe, para o céu. Sai da tenda, sai dessa visão limitada, sai daquilo que te impede de enxergar além. Deus tem um céu estrelado para que você possa olhar. Olhe além das circunstâncias. Não se baseie nas aparências. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. O que fazer enquanto esperamos? Falta pouco. Creia. O melhor de Deus ainda está por vir. Você ainda vai ter uma vida extraordinária na presença de Deus. Mas espere. Não queira ajudar Deus. Não queira dar uma forcinha para Deus. Não. Espere. Aguarde no Senhor. Confie no Senhor. Continue caminhando. Nós somos aquele povo que não retrocede. Pare de olhar para trás. O que passou, passou. Nunca esqueça, Deus sempre nos diz, todos os dias, eis que faço nova todas as coisas. É possível vivermos novidade de vida todos os dias. Gente, vocês não imaginam a alegria que eu tenho quando eu acordo. Quando eu acordo de manhã, o meu coração se enche de alegria por esse novo dia, essa nova oportunidade, esse novo recomeço, essa nova história. Eu adoro acordar. Tudo bem que eu acordo muito cedo, mas eu amo acordar para um novo dia, um novo presente de Deus. Eu encaro o dia como um presente, uma dádiva. A própria palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez. Se alegre nele. Ah, pastor, então você não tem problemas. Tem um monte. Um monte. Mas esses problemas não me definem. Esses problemas não mudam a minha fé. Esses problemas não mexem com a minha convicção. Deus é maior do que tudo isso. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que eu quero caminhar junto todos os dias é muito maior do que tudo isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse, no meio da aflição, da dor, da perda dos filhos, dos bens, de tudo, e um dia ele perdeu tudo. Mas ele disse, diante disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que Deus vive na minha vida. Não perca a oportunidade de ter uma vida mais leve. Gente, viver é muito bom. Viver é muito prazeroso. Não se permita viver infeliz, não se permita viver triste, não se permita viver angustiado, angustiada, não. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver feliz. Como eu falei ontem, para de se sabotar. Eu falei no devocional de ontem. A gente se auto-sabota. Autossabotagem. A gente tem tudo para ser feliz. A gente tem tudo para ter uma grande vida com Deus. Mas a gente fica aí preso nas coisas, preocupado com as coisas, aflito com as coisas. E Deus tem uma vida plena para ser vivida. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é um caminho que devemos seguir, a verdade que devemos acreditar e a vida que devemos viver. Entenda isso.
Essa é a vida que Deus quer, em Cristo, todos os dias, na certeza de que os planos de Deus para nós são perfeitos. Espere com paciência, ouça somente a voz de Deus e não fique preso nas aparências. Deus tem mais. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa ter um dia hoje extraordinário na presença de Deus, na certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Vamos viver esse dia de hoje intensamente, como se fosse o último dia da nossa vida. Vamos viver intensamente, na certeza de que é um dia bom, um dia que Deus preparou. As lutas existem, as vozes vão surgir durante o dia de hoje. É natural. Mas mantenha o seu foco no Senhor, na sua voz, nas promessas e naquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse presente que se chama vida. Obrigado, Senhor, por nos renovar nesta manhã. Obrigado por nos fazer realmente entender que os Teus planos continuam de pé, que aquilo que o Senhor tem ao nosso respeito jamais será abalado pelas circunstâncias da nossa vida, porque o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece sendo Deus em nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por este novo dia que está começando. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ser ministrado por ela. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar que existe um tempo de espera. Obrigado por nos ensinar que o Senhor não é mágico, as coisas não acontecem da noite para o dia, que o Teu agir faz parte de um processo. O Teu agir é reconstruído dia após dia. Por isso, Senhor, nos dê a paciência necessária para esperar o Seu tempo. Nos dê a paciência necessária para continuar caminhando o bom caminho, batalhando o bom combate e guardando e protegendo a nossa fé. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto não enxergamos a luz no fim do túnel, enquanto não vemos a realidade sendo mudada, nós permaneceremos firmes, porque cremos que o Senhor é Deus, cremos nas Suas promessas, cremos que o Senhor nos trouxe até aqui para continuar caminhando a jornada que nos foi proposta. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar através da Tua palavra que devemos, enquanto esperamos, ouvir somente a Tua voz. Por isso, Pai, eu te peço que os nossos ouvidos todos os dias estejam atentos, sensíveis à Tua voz. Fala conosco, nos instrui, nos mostra o caminho, nos faça viver plenamente segundo a Tua vontade. Ah, Pai, não existe lugar melhor, não existe lugar mais seguro do que o centro da Tua vontade. Que jamais possamos nos desviar, mas manter o foco no Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que não devemos olhar as circunstâncias da vida, as aparências que muitas vezes nos enganam, mas que os nossos olhos possam estar além, enxergando promessa, enxergando futuro, enxergando esperança, porque é isso que o Senhor nos faz enxergar. Por isso, Pai, abre os nossos olhos, que possamos enxergar com os olhos da fé, que possamos enxergar com os olhos da Tua palavra e saber que existe além das aparências da nossa vida. Nos faça viver o além, nos faça viver o extraordinário a cada dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo. Visita cada um agora, Senhor, onde eles estiverem,
que eles possam ser tocados pelo Senhor. Onde eles estiverem, que eles possam ser transformados pelo Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos dele, que eles possam enxergar pela ótica da fé, que eles possam enxergar pela ótica da esperança, que eles possam enxergar pela ótica da expectativa, sabendo que o Senhor continua sendo Deus na vida deles. Que eles possam olhar para frente, não para trás. Que eles possam olhar para um futuro glorioso que o Senhor já preparou para cada um deles. Por isso, Pai, estenda a tua boa mão e os abençoe. Que todas as esferas da vida deles sejam tocadas pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, visita o coração, visita a alma, o espírito, a mente. E se encontrar alguma coisa que não provém da tua vontade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Tira todo o medo, toda a preocupação, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, e que eles possam ser cheios, Senhor, cheios da tua paz, que excede todo o entendimento. Que eles possam viver um dia de cada vez, na certeza de que o Senhor continua sendo Deus, continua sendo fiel, e que os planos do Senhor para cada um deles serão todos realizados em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida, que esta palavra seja bálsamo, e que eles possam viver exatamente segundo a tua vontade. Que eles possam ser extremamente abençoados, como nós estamos sendo aqui. Que a tua voz ecoe no coração deles, e que eles possam ser transformados cada dia mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia. Que este novo dia seja cheio da tua graça, cheio do teu favor. Derrama sobre nós, Deus, sabedoria para vivermos o dia de hoje plenamente, de um jeito que agrade o seu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém. Espero que essa palavra tenha sido uma palavra de bênção, de reflexão, para que você possa ouvir mais vezes e que esta palavra possa ecoar no dia de hoje. Viva tranquilo. A vida é muito mais leve do que você pode imaginar. Se permita viver. Se permita viver de forma leve e tranquila, porque o que Deus tem para você é tremendo. Os planos de Deus para você são maravilhosos e perfeitos. Amém? E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo amor de vocês. É muito bom estar com vocês aqui todos os dias. E amanhã, Deus assim permitindo, estaremos aqui com mais uma palavra, mais um momento de oração. Tá bom? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. E essa live ela vai ficar gravada aí no meu perfil, depois ela vai para o YouTube. Tá bom? Vamos compartilhando, vamos abençoando outras vidas. Não guarde tudo para você. Não seja simplesmente um lago, seja uma fonte que jorra esperança para as outras pessoas. Compartilhe, mande para mais pessoas essa live e tenha certeza que você será um canal de bênção para as outras pessoas. Amém, queridas? Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.